Fala meu querido, minha querida, tudo bom com você? Seja bem-vindo à nossa aula 6, nosso treinamento Como Começar a Investir do Absoluto Zero. E hoje, continuando aquele nosso assunto sobre fundos de investimento, hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de alguns fundos. Mas antes, se você não assistiu o outro vídeo e o outro, convido você a voltar e assistir, porque é sequencial para te ajudar a ter um pouco mais de percepção de conhecimento. Beleza? Se você já assistiu, vamos nessa que agora é a hora de entender alguns fundos de investimento. Eu não vou falar todos os tipos, existem mais tipos que esses, existem tipos mais específicos, mas eu vou trazer alguns que eu julgo ser importante você entender e pela grade aqui no nosso planejamento, eu acredito que vai ser bem interessante para você começar a investir, conhecer um pouco desses fundos. Beleza? Vamos lá então. Fundos de renda fixa. Como o nome já diz, fundos de renda fixa, ele vai investir em produtos, então a carteira que ele vai colocar lá, que ele vai comprar no mercado, lembra no outro vídeo? Onde ele compra, o que ele escolhe de produto? Produtos de renda fixa. O que são produtos de renda fixa? Vou falar de forma rápida para você aqui, que você vai conseguir entender. Produtos de renda fixa, então, são CDBs, ele vai colocar em alguns títulos do Tesouro, alguns vão investir em outros produtos de renda fixa, mas em debêntures, vão colocar ali em alguns outros produtos. Podem até inclusive investir em outros fundos de renda fixas. São fundos de investimentos em fundos, para diversificar a carteira, para deixar essa carteira mais interessante com os ativos que ela tem lá. Ativo. Todo produto, tudo que está dentro de um fundo, eles consideram como ativos. Então, se você ouvir essa nomenclatura, tal fundo investe em X ativos, é o nome dos títulos, é a especificidade desses produtos, beleza? Aquilo que ele coloca dentro dele. Então, o que o fundo de renda fixa ele vai trazer? Ele vai ter um indicador que é o CDI. Então, o indicador do fundo vai ser o CDI, tá? E o que é o indicador? Eu vou passar um risco aqui para ficar mais fácil para você não se confundir. Então, o indicador é o CDI e o CDI é atrelado à taxa Selic. Então, se ele for um fundo ativo, ele vai buscar ser um pouco acima da Selic, e se ele for um fundo passivo, vai buscar chegar próximo ou igual à Selic. Beleza? Então, para você ter uma noção, se a Selic está em 6%, 6,5% ao ano, um fundo de renda fixa vai beirar isso aí. Beleza? Ainda assim, é um investimento muito seguro, é considerado um dos investimentos mais seguros que tem, por investir em produtos que são seguros também. O fundo de investimento, ele não tem a garantia do FGC, que é um seguro caso a instituição venha aí ter insolvência, a instituição venha quebrar, como outras instituições. Então, para mim, aqui no Instituto, quando eu falo de fundos de renda fixas, você precisa avaliar muito bem o fundo, o resultado que ele dá. Se é um resultado, se a taxa de administração dele é baixa, se ele não tem taxa de performance, ou essa taxa de performance é porque ele é muito superior ao indicador dele, e verificar se esse fundo que você está colocando é um fundo seguro, um fundo bom, um fundo que tem um histórico positivo. Lembrando que o histórico do fundo não garante rentabilidade futura. Nenhum investimento, o retorno passado garante o retorno futuro. Porém, te dá uma ideia de você olhar o passado e ter uma noção de como funciona a gestão, a administração desse investimento. Tá? Então te dá um pouco mais de segurança de saber que o investimento ele vem dando performance, ele vem fazendo tais tipos de investimentos, tais tipos de resultados, isso pode te ajudar a tomar uma decisão, beleza? Mas não fique apegado, se um fundo deu resultado de 20%, 30% no ano, não quer dizer que daqui para frente ele vai dar esse resultado. Alguns podem dar até negativo, beleza? Então, fundos de renda fixas fundo que vai colocar o dinheiro ali com carteira específica, pelo menos 95% da carteira em renda fixa. Beleza? Sequenciando aqui, outro fundo que é bem legal. Esse eu gosto bastante porque ele ele diversifica mais, você tem um poder de compra melhor, que é o fundo de ações.
Então, como o exemplo que eu dei no vídeo anterior, ações, ele vai comprar ações do mercado, ele vai investir em várias ações do mercado, da bolsa, né? Da bolsa. O que você precisa ficar ligeiro com esse negócio aqui de fundos e ações? Quais ações esse fundo compra? É um fundo que ele é segmentado, então como eu te falei lá, um fundo de ações que é da infraestrutura, ou é um fundo, existem fundos de ações específicas. Então, um exemplo, eu compro um fundo de ações da Petrobras, da Vale, fundos que investem em ações do exterior. Então você vai ter que avaliar o tipo de ação, lembra aquele conceito de ação, eu quero me tornar sócio dessa empresa, e aí quando eu uso o fundo é a mesma coisa, só que a diferença é que o dono, o gestor do fundo, o administrador, ele vai buscar isso para você, ele faz essa análise, qual que é a melhor hora de comprar, a melhor hora de vender, ele faz essa administração para você. Então, qual que é o indicador do fundo? Ele tem como indicador o Ibovespa. Ele vai ter ali o indicador, o índice que avalia ali as ações do mercado, as principais ações, as 64 ações mais negociadas na bolsa, que gera esse índice aqui que vai acompanhar. Isso faz você olhar como está o desempenho desse fundo, se ele está melhor do que o mercado ou se ele está pior, e isso você vai avaliar. E aí, cada forma que ele vai compondo a carteira, vai dando uma noção se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo, e qual que é o tipo de resultado que ele tem, beleza? Fundos de ações, ele é muito variável, tá? Ele tem chance de dar negativo porque a empresa pode estar cotada na bolsa e ter uma desvalorização. Então, o risco dele é mais alto, renda fixa não. É um título que ele vai buscar o mesmo retorno ali da Selic ou próximo disso, então você sabe mais ou menos qual que é o retorno dele. O de ações já não é garantido o retorno. Então, qual que é o foco que você tem que ter? Eu vou colocar o título valor aqui e eu tenho que saber que é para um longo prazo, para um médio e longo prazo o valor do investimento, e ele pode sim dar negativo, então você precisa estudar bastante, porque aqui no curto prazo a variação é muito alta, você pode perder dinheiro. Muita gente perde dinheiro por não saber como colocar o dinheiro, como investir, porque acha que se deu 10% no mês passado, esse mês vai arregaçar também, e pode ser que esse mês dê menos 15, menos 5, menos 1, e isso pode te assustar e fazer você sacar o dinheiro, e aí você perde o dinheiro. Enquanto está dando negativo e você não retirou o dinheiro, beleza, lá na frente ele pode recuperar esse processo, porque as empresas que ele investiu, ou nos novos investimentos que ele colocou lá, pode fazer o resultado ser melhor. Então fique atento a esse detalhe. Na hora de você fazer a compra, você tem os fundos, eles têm informações para você avaliar o histórico desse fundo. Quais são as informações? O prospecto, a lâmina de rentabilidade, e ali você vai saber quais são as características. Ele investe quantos por cento em ações, quantos por cento em renda fixa, quais são as ações que ele mais compra, quais as que ele pode fazer, o que ele pode fazer de fato. Ali o combinado, o que o fundo vai fazer, é como se fosse um contrato que você faz com o fundo, que ele vai falar, a partir de hoje você me dá o seu dinheiro, eu vou investir para você e eu posso fazer isso, isso e isso. E aí se você estiver de acordo, se você concordar com isso, você investe, se não, não faça. Beleza? Seguindo aqui, fundos multimercados. O que é um multimercado? O nome já diz, né? Vários mercados. Então ele pode investir tanto em renda fixa como em renda variável. E lembrando que renda variável não é só ações, tá? Fundos multimercado podem fazer investimentos em moedas. Um exemplo, pode investir em dólar, pode investir em outros produtos financeiros em renda variável, que isso pode buscar mais retorno naquele momento. Qual que é o grande risco? Que esse fundo ele tem uma volatilidade no curto prazo muito alta. Ele pode dar muito retorno porque está investindo em dólar, está investindo em ações, está investindo em mercado que o retorno é rápido, só que também pode dar negativo. Pode ser que a estratégia do fundo nesse momento não esteja positiva, mas no longo prazo ela consiga chegar lá. Então é um fundo, se você fez o seu perfil do investidor lá e você é conservador e moderado, provavelmente você não vai ser indicado a comprar esse tipo de fundo. Você tem que estudar um pouco mais para entender como funciona esse fundo aqui, tá? Então, ele também é atrelado aí ao Ibovespa, ele vai ter essas informações para você no prospecto e na lâmina, todas as características dele para você fazer esses investimentos, beleza?
E por último aqui, um fundo que eu gosto muito da fórmula que ele apresenta. Para a carteira de aposentadoria é uma das opções aqui que para mim faz mais sentido, assim como ações, tá? E ações específicas. Fundos imobiliários, os FI. E fundos de investimentos imobiliários. Qual que é esse diferencial do fundo de imóveis? Pensa assim, ó, você vai num shopping, pensa num shopping. Existem fundos de shopping, mas existe de outros negócios, mas eu quero trazer o exemplo do shopping que é bem legal, é mais prático para você. Pensa assim, então beleza, um shopping lá ele vai ser construído e aí ele vai gastar 200 milhões de reais para ser investido. Ó. E aí o cara vai lá e constrói o shopping. Esse shopping tem vários andares, várias lojas, né? E aí, o que ele recebe? Ele recebe o aluguel das lojas. Então, todos os meses, quem está aqui dentro, os lojistas, pagam um aluguel. Aí imagina você, que tem seu dinheirinho lá, que você quer ter uma fonte de renda extra, você pega lá R$1.000 e empresta para o fundo construir o shopping, ou para ele investir nesse shopping. Então o que ele faz? Você colocou R$1.000. A partir desse momento, uma fraçãozinha desse shopping é seu, assim como aquele conceito de ações. E aí, depois que o shopping receber todo o aluguel dessas lojas, tirar todos os custos, e aí o que sobra, o lucro, ele distribui uma fração para você, porque você é dono de um pedaço. Então você recebe aluguel de imóveis sem ser necessariamente dono do imóvel todo. Você não precisa ter uma casa para receber aluguel, você pode ter só uma fração de um imóvel comercial grande ou de algum outro imóvel que esse fundo faça investimento. Olha que legal, então você pode ter R$1.000 investido e receber um aluguel de um imóvel que vale 200 milhões ou mais que isso. São fundos, tem fundos que tem vários imóveis, então tem fundo que investe em hotéis, em galpões comerciais, industriais, tem uns que investem em shoppings, em hospitais. Então são vários fundos que investem em imóveis, no mercado imobiliário. Então ele vai lá e constrói no terreno, ou ele faz um aporte nesse terreno, ele compra uma parte desse empreendimento e os cotistas que entram com valor recebem o lucro. E aí você ganha de duas formas, você ganha tanto no lucro, né, que você vai receber todo mês lá o seu retorno, o seu aluguel, e na variação do valor do imóvel. Então um exemplo, ou melhor, além do imóvel vai valorizar, o fundo, então eu coloquei 200 milhões lá, mas esse imóvel não vale mais 200, hoje ele vale 500. Então, a minha cota, o meu fundo, ele tem mais valor no mercado, porque os ativos dele são mais valorizados. Então, se eu coloquei lá R$1.000 hoje, e daqui um ano eu vou olhar lá o fundo, ele está valendo 1.200, eu estou falando que eu tive esse retorno aqui de R$200 em cima do meu valor investido. E o valor do investimento do retorno. Então, vale muito a pena, é muito interessante. Além disso, outra coisa que você tem de resultado é que para quem investe em fundo imobiliário não tem imposto de renda na pessoa física. Então você vai colocar lá os dividendos ali que você vai receber, o retorno, o lucro aqui não é tributado, não tem imposto sobre isso, é muito legal, vale a pena para você fazer uma carteira de longo prazo. E existe sim como isso é cotado na bolsa e a variação do valor que você comprou e que você vai vender pode dar negativo também, porque o mercado vai variando conforme os dias. Então você consegue fazer essa avaliação e entender melhor, beleza? São esses fundos de investimento que a gente vai trazer para você que começar a investir, para você começar a conhecer, para você começar a buscar mais informação num curso, trazer um pouco do que é esses fundos, mas lógico que no tempo aqui, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, não dá para aprofundar tanto, mas você pode começar a saber como funciona e a partir de agora ir atrás e começar a investir. Tem fundos aí, fundo imobiliário, que o valor da cota lá é R$35. É R$95, então o valor é baixo, você consegue fazer um investimento. Algumas corretoras
muitas delas, principalmente as menores, não cobram para você investir em fundos imobiliários. Então você só tem o custo aí se você tiver alguma desvalorização. Fora isso, é muito legal que você tenha retornos bem legais acima aí do mercado. Beleza? Esses são os 4 fundos que eu quis trazer para você começar a conhecer. E eu te encontro no último vídeo, onde eu vou falar um pouco de planejamento de investimentos, vou falar um pouco de renda fixa, e aí a gente finaliza o processo para você sair daqui já colocando seu dinheiro para render dinheiro para você. Um grande abraço e até a próxima!